Oi, gente. Eu nem preciso dizer que eu vim por um motivo urgente, porque para nós que vivemos por libertação animal e vivemos num mundo onde o holocausto animal é uma questão instituída, normatizada, comum, corriqueira, banalizada, tudo o que a gente faz é urgente, né? Todos os nossos pronunciamentos, todas as vezes que nós viemos para vídeos e para manifestos e para postagens, é sempre emergencial, é sempre urgente. E acontece que tem algumas emergências que são meio desesperadoras para nós, porque a gente está vivendo um tempo em que nós temos uma oportunidade verdadeira e constante de nos manifestar contra para mudar essa situação. Então, nesse momento, o nosso terror principal que rouba a nossa cena toda são os animais do Pampa Safari, lá no Rio Grande do Sul, e a gente está realmente precisando falar um pouco mais a respeito disso, além de pedir socorro, além de dizer quem de nós tiver alguma condição para ir para esse lugar e se manifestar, quem de nós tiver por perto, quem tiver alguma condição de se deslocar e estar presente nesse lugar, será muito, muito importante. Por quê? Porque assim, nós temos um cenário mundial de holocausto animal. Isso nós que vivemos essa situação diariamente já sabemos, né? Não é uma novidade para nós. Acontece que em alguns casos isso fica mais desesperador porque é uma questão massiva em que se institui que é normal matar. Por quê? Porque sempre precisa matar, sempre é necessário, é preciso matar para comer. Não, agora é justificável, porque agora o animal está doente. O manejo é sempre letal. A solução que se encontra para os animais, para resolver qualquer problema que coloque os animais numa linha de risco de vida ou de morte, é sempre matar. Mesmo que essa situação crítica tenha acontecido simplesmente pelo fato de que foi negligenciado o cuidado com os animais, porque foi desprezado o cuidado com os animais e eles viveram em absoluta escravidão e exploração durante muito tempo. Então, assim, uma hora é porque é o governo que decidiu e não tem outro jeito, outra hora é porque foram os donos que abandonaram e não tem outro jeito. Sempre não tem outro jeito, né? Ou melhor, nunca tem outro jeito. E a gente vai ficando cada vez mais indignado quando a gente se pronuncia, já é num estado de terror, já é num estado de desespero, de absoluta indignação. Aí quando a gente vem gritar, aí o problema somos nós, porque a gente não tem que gritar, a gente tem que falar com calma, a gente tem que ser doce, a gente tem que ser meigo, a gente tem que ser paciente. Agora eu quero entender como que a gente reúne alguma condição emocional, psicológica, né, para conseguir falar, não, eu vou me manifestar de uma maneira muito prudente, muito parcimoniosa, muito cuidadosa. Eu não sei mais, eu não sei. Por isso que eu venho para cá, porque aqui é um lugar onde a gente se reúne e fala de igual para igual, de indignado para indignado, de desesperado para desesperado, e a gente começa a pensar de que maneira a gente vai conseguir articular com alguma eficiência, quem sabe com alguma eficácia, alguma solução para essa constante que é o massacre animal por qualquer situação, em qualquer situação. Peço desculpas antes de qualquer coisa porque eu não consigo acompanhar as pessoas que se manifestam, porque eu tenho uma técnica péssima aqui na minha casa, então eu não vejo quem tá vendo, eu não vejo quem tá se manifestando. Às vezes aparece, mas a maioria das vezes não. Então, quem puder acrescentar alguma coisa nos comentários desse vídeo que vá trazer informações fidedignas para as pessoas, ou articular alguma forma da gente manifestar a nossa indignação, e alguma movimentação que altere esse quadro, ou que possa colaborar com a defesa dos animais, por favor, acrescente, porque aí vocês vão se trocando e aí depois a gente se encontra de novo no particular e a gente segue daí para frente. Então a situação é a seguinte: todas as vezes que nós temos situações críticas,
que envolve animais, sempre a solução que se encontra é matar os animais, é o manejo letal, é porque agora eles estão transmitindo doença, porque agora eles estão doentes, é porque agora eles estão velhos, porque agora eles são os estorvos. O tempo todo se explora os animais, o tempo todo se faz os animais de escravos, se faz os animais de comida, faz os animais de qualquer coisa, de escravo em todos os sentidos. Aí quando de alguma maneira essa engrenagem desgraçada se rompe, sempre arrebenta do lado dos animais. E nós não podemos mais deixar que isso siga, a gente só ficando triste, só ficando indignado e aqui e acolá fazendo um barulhinho ou outro. A gente precisa aprender a se juntar para tornar essas ações impopulares. A gente tem que infernizar a vida das autoridades. As autoridades, gente, não são só os políticos, são todas as pessoas envolvidas no massacre e na exploração dos animais. Então essas pessoas que criam gado para abate, para matar, para escravizar, para torcer, para arrebentar nos shows e vaquejada em onde quer que seja, enquanto elas estão ganhando dinheiro para isso, elas fazem isso e não dão o mínimo ouvido para quem diz que isso não é adequado, que isso não é ético, que isso não é correto, que isso não é de compaixão. Na hora que para eles alguma coisa não for bem, então, agora não tá dando mais grana, agora esses animais estão me estorvando, eu não tenho mais o que fazer com eles, aí eles decidem matar. E de novo a gente que defende o direito dos animais fica parecendo um bando de bonecão do posto, gritando atabalhoado sem conseguir nada. O que a gente tem que fazer? De alguma maneira, responsabilizar essas pessoas, pressionar, se manifestar, infernizar, atormentar, enlouquecer, debilitar, enfraquecer todas as autoridades, porque o cuidado com os animais é de responsabilidade de todos, não é dos veganos. Porque as pessoas, na hora que acontece uma loucura dessa, aí começa, cadê os veganos nessa hora? Ai, mas tá vendo? Isso sim eu acho uma judiação com os bichinhos, mas daí, cadê os veganos que só ficam enchendo o saco da gente, dizendo pra gente parar de comer carne? Nessa hora não aparece ninguém. Olha só, a gente faz essa infernização nas pessoas que consomem carne de animal, porque no fim da história, todo massacre animal está ancorado e aportado na gastronomia, no abate de animais para alimentação. Enquanto as pessoas se empanturrarem e encherem as bocas e as panças de sangue, nada do que a gente tente fazer para defender animal serve para nada. Enquanto as pessoas estiverem se atochando de bicho na mesa, a gente vai reclamar de estupro de animal, não pode falar. Ai, não fala disso, que coisa chata, que coisa ruim, você é um baixo astral. A gente vai falar de esfolamento, de extração de pele, mas quanto que isso acontece? Quase nada. Ou então atira na cara das pessoas, mas seu bifinho você quer comer. Estão desmatando a Amazônia, destruindo o habitat de muito mais do que 400 animais, do que 1 milhão de animais, mas e daí, né? É para criar boi, para encher as panças das pessoas, então ninguém diz nada. Então é assim, nós nos dividimos e nós nos multiplicamos e nos multiplicaremos cada vez mais, porque é impossível a gente ficar desse lado assistindo esse massacre como se nada fosse. Essas pessoas que se atocham de comer bicho, cadáver e que comem suas secreções e a exploração e o fruto da exploração deles são as maiores responsáveis por qualquer massacre que aconteça com o animal, até por abandono de gato, cachorro, ou seja lá o que for. Enquanto as pessoas se atocham de comer cadáver, a gente tá fraco, porque na hora de ir lá defender os 400 animais, ou que seja 4, ou que seja 1, mas que adianta? Porque comer todo mundo quer. Então isso não pode mais acontecer. A gente toda hora perde uma batalha, a gente vive de luto. Vegano vive de luto, a gente vive enlutado, chorando feito umas carpideiras. É isso que a gente vive. E ainda tendo tempo para se digladiar ou para tentar arranjar solução para as coisas. Porque a gente precisa aprender a se unir de verdade e fazer tanto barulho e tanta infernização na cabeça dessas pessoas que se elas não conseguem se conscientizar, que elas aprendam de alguma maneira a sentir
vergonha ou medo de ser incomodada e parem de fazer essa merda, porque na época das capivaras que transmitiam febre maculosa, porque elas são vetor, elas são vítimas dos carrapatos, resolveram matar as capivaras. A gente foi pra Câmara, a gente fez um auê, a gente fez tudo que pôde, levou faixa, levou biólogo, Sérgio Greiff foi lá, um monte de biólogo com toda a solução, mostramos tudo para as autoridades. Sabe o que os políticos fizeram? Terminaram com aquelas caras de desgraçados deles e mataram as capivaras. Porque toda solução sempre arrebenta em enterrar os animais, vivos ou mortos. E nós não podemos gritar, porque a gente vai falar alguma coisa, aí lá vem os veganos chatos, aí lá vem os veganos que ficam reclamando de tudo. Então assim, não dá pra gente ficar mais quieto, agora é assim. É se juntar e atazanar até derrubar lei por lei, corajoso por corajoso, porque agora eles vão começar a soltar boi. Quando começar a dar muito errado a pecuária, e vai começar já, né? Na verdade já tá dando, mas eles ainda não querem assumir. Mas quando começarem a assumir que realmente é um mercado falido, uma desgraça imprestável, eles vão começar a abandonar bicho por aí. E vai sobrar pra quem? Pra nós. Porque é sempre assim, ai, cadê os veganos nessa hora? Então, é em toda hora que a gente tem que estar presente. Toda hora. Não deixar esse bando de zumbi se apropriar da legitimidade, porque as desculpas são as mais variadas. Ah, porque eles estão doentes. Agora, cadê os desgraçados? Eu não vou falar palavrão não, porque eu tô sob voto e juro aqui, de que eu vou tentar me comportar melhor. Vontade não falta, mas eu tô tentando atender a um clamor de um coletivo de parceiros que tem pedido pra gente abrir caminhos e portas, usando uma abordagem minimamente mais educada. É o máximo que eu consigo, tá? Porque a minha educação é o limite da minha indignação. Então assim, cadê os desgraçados que exploraram esses animais e vendiam o tempo todo a carne deles em mercado clandestino? Agora não pode mais vender a carne, agora eles estão doentes, estão todos com sinomose, estão todos com tuberculose, estão com outras doenças cujos nomes nem me lembro de tão complexo que são. Agora faz o quê? Mata! Extermina, porque é o jeito mais fácil de se resolver as coisas, é assim que o humano resolve as coisas. Agora eu quero ver de onde a gente tira amor pela humanidade dessa forma. De onde a gente tira paciência para lidar com seres que resolvem todas as coisas dessa forma, porque eu ouvia muito falar que é só quando um pernilongo pousa no seu saco que você começa a considerar a possibilidade de resolver as coisas sem usar violência. E isso eu vou guardar para sempre, porque o egoísmo é tamanho que enquanto o problema não estoura em você mesmo, aí não tem, não dá. Então é aquela coisa lá, quando for o filho que nem naquele filme, o menino do pijama listrado, que o cara era lá do Holocausto, lá o cara do Hitler, um dos capangas do Hitler lá, ele tinha um filho, levou a família para morar perto de um crematório, inclusive, e aí o menino fez amizade com um garotinho, e eu tô dando spoiler, mesmo que eu não tô nem aí com o filme nessa hora, tá? Eu só quero saber de defender o direito dos que estão sendo vítimas do Holocausto. E aí no final das contas, e aí toma spoiler mesmo, o filho do cara entra na câmara de gás junto com o menininho, junto com o menino judeu, né? E é isso mesmo que tem que acontecer, porque enquanto não acontecer esse tipo de coisa, mata os animais que resolve as coisas de uma forma mais barata e mais prática. É isso. Essa desgraça que a gente vê, não tem como a gente continuar quieto, parado. Não temos que nos importar e nem nos intimidar de sermos chamados de chatos, porque ser chamado de chato por um bando de assassino insensível é um elogio. Eu acho ótimo, eu não tô nem aí. Também não tô querendo ser popular, porque eu sou artista, se eu quisesse ser popular eu não ia ser vegana, era só ser só artista que dava mais certo. E aí acontece esse tipo de coisa o tempo todo e a gente não pode mais ficar quieto. Tem que gritar, tem que reclamar, tem que falar pro pessoal, olha só, você é responsável por esses animais e não é pra terminar as coisas matando, não. Porque se seu filho ficar doente, você mata também. Se a sua avó ficar doente, sua mãe ficar doente, você também mata pra não passar pros outros? Que mentalidade é essa? De onde o ser humano tirou essa mentalidade que se resolve as coisas assim? Nós precisamos desarticular isso, gente, o tempo inteiro.
inteiro. Ah, mas você não tira uma folga, Nana, você não dá folga, não. O dia que os matadouros pararem, que as pessoas pararem de assassinar os inocentes dessa maneira impiedosa e inescrupulosa, quem sabe eu tiro uns 5 minutos de folga, mas eu tô com atraso, então eu não quero tirar folga, eu quero a libertação. Por mim, por eles, por todo mundo, pelo planeta inteiro. A Amazônia tá aí, entregue agora na mão dos carrascos. Ah, vai desmatar, vai minerar, vai vender não sei pra quem, vai entregar não sei pra quem. Ah, claro, é todo mundo achando triste, ruim, mas daqui a pouco não é mais nada. Foi assim que destruíram o mundo inteiro. Meia dúzia falando alguma coisinha e daqui a pouco começa tudo de novo. Entrega. Por quê? Porque no final das contas não quer abrir mão do churrasco. Não quer abrir mão do maldito do bife. Maldito, maldito mesmo. Devia ser venenoso. Devia matar quem comesse. Ai, mas você tá sendo de novo, Nana. Você prometeu que ia ser boazinha. Eu tô tentando, tá, gente? Mas eu sou humana e cheia de falhas. E eu não esperei eu me tornar canonizada e pura e santa pra conseguir defender os animais. Eu quero defender os animais do jeito que eu sou mesmo. Então aqui e acolá vai escapar ainda, mesmo eu estando sob jura. Vou fazer o que puder. Enfim, quem puder ir lá pra frente do Pampa Safari, eu sei que eu pedi pra Viviane Clemente postar aqui o endereço do lugar. Quem puder, faça isso. Quem não tiver como fazer isso, grite assim mesmo. Poste tudo que tiver que postar. Entre nas páginas. Eu tive uma ideia esses dias que eu achei interessante. A gente entrar nas páginas de todas as pessoas que propagandeiam a carne e seus derivados e tudo mais, e não postar gritaria e xingar. Eu tô tentando me comportar. Mas postar informações, terráqueos, sabe? Postar lá terráqueos. E quando o pessoal vier pra cima xingar a gente de louco e tal, sai de fininha, não olha pra trás. Posta terráqueos e sai de perto, só isso. Posta alguma imagem de animal massacrado, de matadouro, dos animais sofrendo, de animal sangrando, de animal estripado. Posta e sai de perto. Se for possível, bloqueia, pra nem ser avisado e notificado, pra não ceder à tentação de ir lá trocar tapa com esse bando de zumbi. Mas façam isso, para eles sentirem que a gente está presente, que os animais não estão sozinhos, que eles estão morrendo ainda, massacrados ainda, mas eles não estão sós e a gente vai mudar isso. Cada hora a gente muda um pouco, vamos empurrar. Aqui perto da minha cidade teve uma mobilização e as pessoas tentando impedir várias formas de massacre, né? Porque como tem várias formas de massacre, a gente também tem que ter várias estratégias, várias abordagens e tem que ter várias lutas. Então é rodeio, é vaquejada, é farra do boi, é zoológico, é aquário, é rinha, é alimentação, é roubo de gado no meio do pasto e mutilando os animais. É criação de animal nos biotérios para servirem de cobaia. Então assim, a gente tem que lutar o tempo todo. Não tem dia de folga. A gente tem dia de folga de honestidade? Não chega, gente, eu sou muito honesto. Eu tenho sido honesto todo esse tempo, mas hoje é meu dia de roubar. Hoje eu vou dar uma roubadinha ali, que nem a Bela Gil, aquela cara de pau que todo mundo... Cara de pau, eu falei, gente. Que todo mundo tem falado sobre isso. Eu não quero rótulos. Você não quer rótulo, não. Você não quer compromisso com a vergonha na cara. É isso que você não quer. E você quer poder fazer as coisas ao seu bel prazer. A hora que tiver vontade de comer um cadáverzinho, você vai lá e come. Porque na verdade você não tem consciência nenhuma, você não tem respeito nenhum pelos animais, você não tem ética nenhuma. Você é só uma surfista de onda de mídia. É só isso. Mais um surfista de onda. E é isso que a gente não pode ser. A gente tem que ter força mesmo, juntar, regimentar time, exército, se for possível. Se juntar, e aí, na hora que a gente estiver junto, a gente tá misturado e batido, entendeu? Junto. Não tem nada que ficar disputando quem foi que chegou mais perto do portão para salvar o porquinho, o cervinho, ou seja lá que outro animal for. Então, olha só. Eu sei que o IBAMA está sendo conclamado pelos órgãos aí a ser, de certa forma, cúmplice disso, mas eu não vou me pronunciar contra o IBAMA, porque não é contra os órgãos que a gente vai se pronunciar. Eu vou me pronunciar contra essa mentalidade que acredita que os animais foram feitos para serem escravizados, explorados, torturados e mortos. E aí cada um de nós vai fazer a nossa melhor parte, da maneira que a gente mais tiver alguma habilidade. Os animais estão doentes porque eles foram negligenciados pelos malditos dos donos
que exploraram os animais o tempo todo, criaram inclusive para abate mesmo, e vendiam a carne e expunham os animais, e agora que eles estão doentes, porque não foram vacinados, não foram cuidados, aí agora a solução que eles encontraram é matar. E aí vem os políticos malditos do outro lado, que só querem ver o circo pegar fogo e abrir jurisprudência, porque quanto mais eles matam, mais eles têm direito de matar. Porque se a gente ganhar uma batalha, a gente se fortalece. E toda hora eles dão um jeito da gente perder uma batalha, não só porque a gente se enfraquece diante de uma perda psicologicamente, porque a gente fica desanimado, não é só isso também, mas é porque cria-se jurisprudência, cria-se leis daquelas que assim, alguém já fez, então se alguém já fez, pode fazer mais, pode fazer de novo. E a gente tem que parar de acreditar que a morte, o massacre animal pode ser uma coisa legítima e instituída, legal do ponto de vista da lei mesmo. A gente precisa enfrear isso com o quê? Infernizar. Vamos para os lugares, vamos estar presente. Eu não posso sair daqui agora, eu não tenho como sair daqui e me deslocar para isso, mas eu peço que quem puder e tiver alguma condição, por favor, faça esse esforço. Vamos para lá, a gente tem que gritar, nós temos que parar de ser uma meia dúzia de gato pingado, a gente precisa parar de ser inexpressivo, precisamos ter mais força, convicção, posta o tempo todo, entra nas páginas dos políticos, porque eles estão interessados em reputação. Eles não são comércio, eles não são indústria, eles são uma máfia. Entra na página dos políticos e deitem o cabelo, façam o que souberem fazer. Eu não posso mais xingar porque eu estou comprometida, mas quem quiser que faça o que achar que tem que ser feito. Entre na página desses políticos malditos, porque eu tô cheia de gente no meu círculo de amizades que passa o dia inteirinho postando essas drogas da política, esse monte de lixo da política. Extrema direita, extrema esquerda, pra mim é a ponta do meu dedo, ó. Isso pra mim é extrema direita, isso aqui é extrema esquerda. Acho que eu apareço o contrário aí, porque essa câmera é frontal. Olha, é isso que eu entendo. Pra mim, extrema direita e extrema esquerda é lateralidade. Eu quero que todos se danem, esses políticos calhordas, mequetrefes e ordinários, essa cambada da bancada ruralista, interesseiros, zumbis interesseiros no massacre dos animais. Pra mim, eles não valem nada. Agora ficam aí postando porque MBL daqui, bolsolixo de lá, e aí vem dizer que estão defendendo algum direito. Um bando de sem vergonha, desasserviçado que não tem mais nada para fazer na vida. Picaretas, é isso que são. Então, por favor, gente, vamos infernizar as pessoas, as autoridades para tornar impopular essas ações, esses manejos sempre letais, esse massacre com os animais. Porque, mas não adianta nada, porque morre mesmo o tempo inteiro porco, boi, galinha e peixe. Não importa, a gente tem que parar tudo, nada, nenhuma vida é menos importante. Nenhuma vida é menos importante, toda vida importa. E quem tem que cuidar disso? Nós mesmos, sobrou pra nós. Somos nós. Por quê? Porque a gente assumiu isso, porque a gente se comprometeu com isso. A gente não quer ser a Bela Gil, que é uma vegetariana que come carne de vez em quando. Isso é um problema dela, deixa a Bela Gil pra lá. Porque na verdade essa Bela Gil é uma safada, é mais uma surfista de onda midiática, e ela não tem compromisso com o veganismo. Ela nunca disse que ela era defensora dos animais. Ela deve ser defensora ou simpatizante de dietas alternativas porque quer ganhar dinheiro, porque quer ganhar notoriedade, quem sabe um pouco de saúde. Pode ser que seja isso, mas ela nunca falou que ela era defensora de direitos animais. Então não vamos focar na Bela Gil, deixa ela se lascar pra lá, porque ela é mais uma desses picaretas aproveitadores. Tanto faz, ela e um dono de zoológico, dá no mesmo. Ou o dono de uma loja que vende produto vegano, mas não é vegano, sabe? Só quer ganhar dinheiro, quer ganhar notoriedade, isso não é problema nosso. A gente tem que se focar em quem é peça-chave desses lugares. A gente tem que se focar, sim, em fazer campanhas contra a indústria da morte, contra a mentalidade da morte. Esses políticos malditos dos quintos dos infernos, que ficam o tempo inteiro dando jeito e abrindo campo para fortalecer
toda sorte de massacre animal, que promove rodeio, vaquejada, farra do boi em outros países, outras tauromaquias, esses políticos lixo que a gente tem que combater, mas em nome do direito dos animais. Esse papo de esquerda, direita, eu quero que se lasquem todos, porque pra mim é tudo merda da mesma fossa, todos, sem exceção. Quem puder ir até o Pampa Safari, por favor, gritem mesmo. Mas a gente vai perder, não importa, a gente perde todo dia. A gente perde batalha todo dia, todo tempo. Porque o massacre de animais virou uma instituição. É normal, legalizada por monjas que vêm cuspir em cima do que é sagrado para tanta gente, legalizado por instituições, pela política e pelas próprias famílias que não apoiam seus filhos, quando os filhos querem ser veganos, filhos que não, de alguma maneira, não conseguem fazer nenhuma conexão de respeito aos pais e mães que querem ser veganos, e por aí vai. Escolas, professores, aliás, eu estou há tempos para fazer um encontro nosso só para falar sobre isso. A gente precisa lotar as academias, gente. Veganos precisam lotar as academias. A gente tem que prestar vestibular, e quem tiver estômago para enfrentar uma faculdade de gastronomia, que nem o chefe Giovanni, vai lá, vai aguentar aquele bando de gente requenguela, aquele bando de zumbi. Quem de nós tiver força para enfrentar uma faculdade de veterinária, vai também. Vai para aguentar. Não é fácil, não é fácil mesmo não. Mas a gente precisa fazer isso porque alguém tem que fazer isso. A academia tá lotada, esturricada, cheia, transbordante de gente safada, mequetrefe, de exploradores de animais. E a gente fica aqui gritando, se esgoelando, feito um bando de desesperado, para tentar instituir um pouco de ética, quando a ética devia ser uma coisa óbvia, mas não é. Devia, mas não é. Tá? Então, assim, eu vim para esse encontro, assim como vou vir para tantos quantos for necessário, para dizer que a gente não pode parar e sossegar um minuto, porque o massacre animal está em todos os lugares, está instituído e transbordando em todos os lugares. Então, a gente também tem que se fazer transbordar. Como nós somos uma minoria esmagada, a gente tem que se ampliar e dar a mão e se fortalecer, porque a gente vai precisar lutar de uma forma desleal. Ontem eu postei uma realidade, porque o meu filho estava aqui fazendo desenho e a gente faz comida e a gente não sabe mais para onde se vira. E a gente viu que a gente dá um passo para frente e os massacradores dão 500 mil passos, né? E aí eu falei, ser vegano é varrer contra o vento. A gente varre contra o vento o tempo todo, mas a gente não se acostuma com a sujeira. A gente não se acostuma com o lixo. Isso é muito importante. Houston, aquela cidade, um estado lá dos Estados Unidos, está embaixo d'água. Debaixo d'água mesmo. Tem lugares em que a água está com um nível de quase 10 metros. A primeira coisa que se faz, abandona os animais. Salve-se quem puder. No mundo onde o mar recuou, baixou o nível, onde a Ku Klux Klan está de tocha em punho, gritando impropérios e pedindo por morte, o neonazismo vivo e saltitante, onde acabou a água, as florestas estão devastadas. Nesse mundo podridão, a gente que defende o direito à vida, liberdade e integridade de seres inocentes é tratado com desdém, é tratado com rechaço, é tratado o tempo todo com falta de crédito, porque a gente se sente esmagado e a gente cede. Não vamos ceder. Não precisa gritar, xingar 1000 palavrões, não precisa mesmo, embora dê vontade, bastante vontade, mas não é necessário. Essa não é a nossa melhor arma. A gente tem armas melhores, mas a gente tem que gritar e reclamar o tempo todo. A gente varre contra o vento, mas não se acostuma com o lixo. Isso é mais importante. Agora, o que vai acontecer? A gente não sabe. A gente não tem ideia do que vai acontecer, porque a única coisa que a gente não pode é esperar o tal do meteoro, ou esperar Jesus voltar, Deus voltar, eu nem sei mais quem. É isso que a gente não pode fazer. A gente tem que colocar a mãozinha na massa e fazer a gente mesmo parte dessa justiça que a gente tanto deseja, que a gente tanto espera. Tá? Então, obrigada por todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho, desesperado. Acompanhem as postagens uns dos outros, participem das postagens. Se quer criar polêmica, crie polêmica, mas vamos nos ampliar o tempo que for necessário, o tanto que for necessário, porque a gente precisa de alguma maneira tornar a defesa dos animais algo mais legítimo e mais audível. A gente precisa se estender, porque a solução que se encontra no mundo para qualquer problema sempre envolve
massacrar algum animal e a gente não pode ser conivente com isso. Vamos pra frente, gente. Acompanhe as postagens o quanto for necessário, o quanto for possível e vamos tentar nos ajudar. A gente vive de luto. A gente vive de luto. Essa é a nossa vida. Ainda bem que, de alguma maneira, a gente sabe que lutar e luto pra nós também é verbo, né? Um beijo. Tchau.